Boa tarde, pessoal. Então a gente vai para o último vídeo da segunda aula e vou falar agora nesse vídeo para vocês de processamento de RNA e um pouquinho sobre iniciação da tradução, tá? Então vamos para lá. Além de você conseguir regular que proteína vai ser expressa pelo tamanho do RNA, então o RNA mais curto, só o início da proteína, ou o RNA inteiro, um outro tipo de proteína, você também vai ter o processamento do RNA. Então o splicing do RNA vai permitir que você tenha modificações, proteínas diferentes sendo geradas, tá? Então, para esse gene, você vai ter dois tipos de RNAs final, tá? Você pode ter um RNA mais curto, tá? Que tem a região chamada A e C apenas, ou a região A, B e C. No pré-RNA, você tem essas regiões A, B, você tem um intron aqui, tá? Que ele vai ser portado nas duas, e a região C. Dependendo do tipo de splice que você tiver, você vai gerar uma proteína ou outra. Como é que isso vai funcionar? Você pode ter um splicing no ponto 1, tá? Então, se você tiver o splicing no ponto 1, a região B e o intron é retirada. Isso vai gerar esse RNA aqui. Ou você pode ter o splicing apenas no sítio 2, e o splicing no sítio 2 vai fazer com que você tenha a região AB, a retirada do intron e a região C. E você vai gerar esse outro RNA aqui, que vai gerar uma proteína maior, uma proteína diferente, tá? Então, do mesmo RNA, você pode ter infinitas isoformas, dependendo do splicing diferenciado que você fizer daquele RNA, vai gerar proteínas diferentes. Um exemplo interessante disso é a determinação sexual em drosófila. Tá? Eu falo muito de drosófila porque eu gosto muito de inseto. Eu gosto muito de inseto, mas falo muito de drosófila porque a gente tem muita coisa de drosófila genética e regulação de expressão gênica, que tem um modelo há mais de um século. Então, o gene em drosófila é definido por cromossomos, tá? Então, se você tem um genótipo XX, você vai ter uma fêmea. Se você tem um genótipo XY, você vai ter um macho. Mas diferente de mamífero, não é o Y que tem gene masculino, tá? É a relação entre a quantidade de X e a quantidade de cromossomos autossômicos que define se a mosca vai ser fêmea ou macho, tá? Então, se a mosca tem um X para cada autossômico, tá? E ela vai gerar uma mosca fêmea, como é que isso funciona? Nesse caso, você vai ter a atividade do gene SXL, tá? Isso gera uma proteína que tem envolvida com splicing, e essa proteína vai fazer o splicing dessa proteína TRA. Então, esse pré-RNA vai sofrer um splicing em determinada região que vai gerar uma proteína funcional. Essas duas proteínas, TRA e TRA2, elas também vão fazer um splicing de um terceiro gene, que é o chamado DSX, que é o double sex. Tá? Você faz o splicing de uma forma que você vai gerar essa proteína, determinar que isso gere uma mosca fêmea. Por outro lado, se você tem meio X para cada autossômico, né? Então se você tem um número ímpar de X, você não tem a expressão desse gene SXL. Com isso, você vai ter uma proteína TRA sendo formada um splice de modo diferente. Essa proteína TRA não é funcional. Então isso não vai causar o splice na double sex. Tá? Sem esse splicing, a double sex então indica a formação de uma mosca macho. Tá? Então, a definição sexual de drosófila depende de um processo em cascata de splicings. Então, está explicado aqui nesse esquema, você tem na proteína TRA, você tem splicings alternativos, tá? Que tem indicado para essas duas setas aqui. Então, nos machos, você vai retirar somente os introns que estão aqui em verdinhos, você mantém essa região B. Essa região B tem um stop codon prematuro, gera uma proteína TRA não funcional, e como eu expliquei antes para vocês, isso faz com que você tenha uma drosófila macho no final das contas. Por outro lado, nas fêmeas, quando você tem a proteína SXL presente, tá, você vai usar um diferente sítio de splicing, então você vai retirar junto com esse intron aqui, você retira também a região B. Isso faz com que você gere uma proteína TRA que não tem esse stop codon prematuro, você gera uma proteína TRA funcional, e com isso, como eu expliquei antes, você gera uma fêmea. Tá? Então isso mostra como que a gente consegue regular a expressão gênica, ter fenótipos significativos o suficiente para você ter uma mosca macho ou uma mosca fêmea através de processamento de RNA. Além do processamento de RNA, você pode ter degradação de RNA. Tá? Isso vai depender das RNases. Então o RNA na região 5' ele tem o chamado CAP, tá? que protege aquele RNA de degradação, então uma modificação química que protege aquele RNA de degradação. Para você conseguir fazer a degradação na direção 5', 3', você precisa primeiro remover o CAP, isso é possível. Então, para você degradar esse RNA, você faz a remoção do CAP.
e depois você tem uma RNase que degrada nesse sentido, 5' 3'. Você pode fazer degradação da região da direção 3', 5'. Não tem o CAP, então é mais fácil de fazer, mas para RNAs eucarióticos você tem a região poli-A, né? Então você tem no final do RNA aquele monte de A em sequência, o que protege a parte importante do RNA que codifica a proteína de degradação. Tá? Então você vai levar um tempo até a RNase conseguir chegar lá e acabar com a mensagem efetivamente. E por outro lado, você pode ter uma endonuclease que faz uma clivagem interna. Então se você corta o RNA no meio, você clivou a proteína no meio, né, a sequência no meio, então você impede que você tenha uma proteína funcional. É a forma mais rápida de você conseguir fazer, degradar o RNA e parar a produção da proteína específica que aquele RNA está indicando. Então aqui tem um esquema para explicar como é que funciona lá o CAP e a cauda poliar do RNA. Tá? Então aqui você tem o RNA imaturo, né, o pré-RNA, então você tem a região não traduzida, aqui você tem o start codon, o stop codon, a região não traduzida, 3' aqui com o poli-A, tá? E aí você tem aqui o CAP, as proteínas CAP, né, que prendem na região 5', tá? E a cauda poli-A vai se ligar aqui, então, as próprias proteínas do CAP 5', fazendo com que a RNA tenha essa curvatura, que então protege a cauda poli-A de degradação pelas RNAs. A degradação de RNA também pode acontecer por RNA de interferência. Eu vou falar rapidamente aqui, como eu falei, eu vou falar mais disso na quarta aula. Tá? O interessante é que 30% dos genes humanos são regulados por RNA de interferência de alguma forma. Então, como é que esse RNA de interferência funciona? Você vai ter um pré-microRNA sendo transcrito. Então, esse RNA aqui, o DNA codifica um RNA que tem uma região de hairpin, tá? Ele forma esse grampo aqui com essa região dupla fita. Esse pedaço é clivado e deixando esse hairpin aqui, e essa região dupla fita do RNA é reconhecida, tá? Uma proteína chamada dicer, tá? Então dicer vai processar RNA, produzir esse RNA duplas fitas aqui, que vai ser reconhecido então por uma proteína chamada RISC, um complexo de proteína chamado RISC, que reconhece esse RNA dupla fita. Ele tem uma atividade helicásica, então ele escolhe uma fita e fica com uma das fitas para ele. E essa proteína RISC aqui que vai ter atividade endonuclease. Então como é que isso funciona? Então, de novo, que você tem um RNA dupla fita, por exemplo, a dicer pode clivar esse RNA dupla fita em pedacinhos chamados de sRNA, são os RNAs pequenos interferentes. A RISC, então, vai pegar um pedaço desse aqui. Isso ele vai usar isso aqui de sonda, então essa região vai procurar RNAs complementares a essa região aqui. Quando ele achar um RNA complementar, ele cliva esse pedaço e esse RNA vai ser degradado. Logo você acabou com aquele RNA, a expressão daquele RNA não vai funcionar e ele vai estar silenciado. Tá? Então funciona por degradação. Uma outra coisa que pode acontecer é os microRNAs, então a RISC pode se ligar a eles, achar da mesma forma um RNA alvo, um RNA complementar. Essa RISC vai ficar agarrada aqui, ligada. Isso vai impedir então a tradução pelo ribossomo. Então, como a RISC vai estar presa aqui, vai ter um pedaço de RNA fita dupla, mesmo que ela não clive, o ribossomo não consegue completar a tradução, logo a proteína final não vai ser funcional e você vai desligar, então você não vai ter o efeito final daquele gene, porque a proteína final não vai ser gerada. Uma terceira forma que pode acontecer é que você pode ter os microRNAs se ligando, por exemplo, em regiões do DNA. Então forma uma espécie de fita tripla. Tá? Você tem um DNA, um sanduíche de pão de DNA e o recheio é um RNA interferente. Tá? Essa condição estranha aqui ele é reconhecida por enzimas de DNA metilase. Elas vão metilar o DNA nessa região e aí você vai ter uma inibição da transcrição por aqueles efeitos de mudança de cromatina que eu falei lá no início. Tá? Então são diferentes formas que você tem de desligar genes por RNA de interferência. Você pode fazer clivagem, então a RISC usa um microRNA como alvo, tá, como sonda, vai encontrar o alvo e vai clivar, ou ela pode impedir a transcrição fisicamente com essa geração desse pedaço de RNA fita dupla que impede a transcrição via ribossomo, ou você pode lá no DNA ter a indução de proteínas de metilação, com calciometilação no DNA e inibir a transcrição. Então você pode ter degradação, inibição da tradução ou inibição da transcrição por RNA de interferência. Por último, uma coisa que é interessante é você ativar a tradução em si. Então você pode fazer com que a transcrição ocorra normalmente, mas você pode ter um monte de RNA e esse RNA não virar proteína. Tá? Isso não necessariamente com RNA
produzido necessariamente vai virar proteína. Você várias vezes tem um descompasso entre níveis de RNA e níveis de proteína. Tá? Você não tem uma relação, necessariamente uma relação direta entre eles. Então, por exemplo, na ativação de células T, você tem uma ativação da tradução e não da transcrição. Nas células T você já tem um monte de RNA pronto, mas eles não viram proteínas, vai depender de um estímulo para você ter a tradução em si. Então, por exemplo, você tem a célula T, ela não se dividindo. Quando ela é exposta a algum antígeno, como um vírus aqui no exemplo, isso causa um aumento da quantidade de fatores de iniciação, de tradução, tá? Isso vai fazer com que a tradução seja iniciada. Você já tem todos os ribossomos prontos, o RNA pronto, então está tudo pronto para começar, mas falta o fator de iniciação. Então, quando essa célula é exposta a um antígeno, ela não precisa gerar o RNA para gerar proteína. O RNA está pronto, você já comeu uma etapa, basta iniciar a tradução. E aí, esse aumento dos fatores de iniciação aumentam a tradução, tá? Isso aumenta a expressão de proteína aqui de 7 a 10 vezes, então rapidamente a célula T consegue entrar em proliferação. Por último, quero falar para vocês de como a gente pode usar computadores para otimizar a produção de promotores artificiais para a biotecnologia. Tá? Como eu mostrei para vocês, a quantidade de elementos de resposta ou coisas que você pode colocar num promotor é infinita. Tá? Então é muito difícil você conseguir fazer, ou é possível fazer, mas vai levar muito tempo, é pouco eficiente você tentar fazer isso na tentativa e erro. Tá? Tentar construir um promotor para a produção de uma proteína que você queira de modo manual. Tá? Então a gente pode usar inteligência artificial e machine learning para fazer isso. Tá? Então, por isso, você precisa construir uma biblioteca. Tá? Isso pode ser uma biblioteca nativa, então você pega ali promotores conhecidos. Você pode gerar promotores randômicos. Tá? Então, você gera sequências randômicas com promotores. Tá? Você mistura o DNA ali para gerar qualquer coisa. Esse é o mais fora da caixa possível, mais open mind. Ou você pode fazer uma mistura disso. Você pode pegar elementos de cada promotor e fazer promotores novos juntando diferentes elementos. Tá? Então, você vai ter ali uma biblioteca de promotores, você não sabe quais funcionam e quais não funcionam, isso não interessa muito para você nesse momento. Tá? E você faz de alguma forma média a atividade desse promotor. Aí você pode usar um ensaio de luciferase, um ensaio de um gene reporter qualquer, para você ver o quão ativo aquele promotor é e como ele não é. Tá? Depois que você mede essa atividade, então você vai correlacionar o promotor que você usou com a atividade que ele teve e fornecer isso para o computador. Então você vai treinar o modelo, tá? Você vai dizer para ele: ó, esse aqui, os promotores funcionam, esses são os promotores, eles têm essa atividade. O computador vai pegar isso e tentar ver que tem em comum com os que funcionam e os que não funcionam. Tá? Então, por exemplo, ele vai pegar assim, todo mundo que funciona muito bem tem essa região aqui, todo mundo que funciona muito mal tem essa região aqui, e ele vai tentar fazer melhores combinações para você ter um melhor promotor. Tá? E aí ele vai então fazer um algoritmo para dizer para você ter um promotor com essa atividade que você quer, você precisa desse tipo de sequência. Então, eu vou dizer para você quais são os melhores promotores. Vai ver o melhor promotor que você pode ter, não foi criado na sua biblioteca. Mas a combinação entre esses diferentes promotores que você deu para a máquina é o suficiente para ela tentar prever qual vai ser o melhor promotor que você vai ter. Depois que você tem um modelo treinado, você pode tentar dar para ele novos promotores somente na sequência em sílico, sem precisar fazer um novo experimento na bancada para ele tentar te dizer se aquilo vai ser bom ou ruim. Tá? Então você pega um promotor inicial, faz mutações aleatórias nesse promotor e pede para ele prever qual vai ser o nível de expressão. Ele vai te dizer só, essa mutação que você colocou aqui é uma mutação boa, vai melhorar a atividade. Você pode pegar essa sequência de novo, fazer outras mutações mantendo essa. Então você pode ir fazendo alterações na sua sequência inicial para tentar criar com alguma ideia, não aleatoriamente, mas com o computador dizendo uma forma de evolução artificial, qual promotor pode ser mais, como aquele promotor pode ser mais forte. Tá? Isso você pode fazer com mutações pontuais, você pode fazer mistura de elementos. Você pega diferentes promotores, mistura regiões, blocos desses promotores, e ele vai te dizer, ó, o melhor é verde, azul e roxo, pelo modelo que eu tenho aqui. E aí você pode depois pegar esse aqui e colocar outros elementos para tentar criar novos promotores. Tá? Então, a utilização de machine learning e inteligência artificial pode fazer com que a gente consiga criar promotores
fortes ou promotores específicos para o que a gente quer em biotecnologia, para conseguir geração de biofármacos ou de proteínas importantes para a biotecnologia e para a farmacêutica de forma mais barata. Então, isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Então, tem alguns vídeos aí. Então, na quarta aula, eu vou falar para vocês de silenciamento gênico e edição gênica. Até lá.